Olá, senhores telespectadores. Eu vou estar trazendo uma palavra para vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo do meu canal Pregações do Vini. Se vocês quiserem, posso postar o link desse canal. A primeira pregação vai ser sobre a história de Daniel, uma parte da história, para não prolongar muito. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, vai saber, vai se lembrar da história de Daniel na íntegra. Eu vou estar lendo aqui para vocês o primeiro capítulo de Daniel, no seu versículo 8, sobre a decisão de Daniel, uma decisão muito importante, né? Uma decisão de um jovem que é vencedor. Veja só, veja o que está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Interessante é que Daniel era um servo temente a Deus e ele tinha os frutos do Espírito Santo que o acompanhava. Tanto que ele era muito educado, então pediu ao chefe dos eunucos, entendeu? Pediu ali a um dos integrantes de confiança do rei. O rei em questão aqui era Nabucodonosor, né? Que tipifica o rei deste mundo. O rei deste mundo, o rei que governa deste mundo, que está por trás dos governos malevolentes, não só aqui no Brasil, como em outros países onde o mal está imperando. Quem tá por trás desses líderes é o próprio diabo, é o próprio inimigo. Ele está preocupado em destruir a sua vida, jovem. Mas a Bíblia traz um exemplo muito inspirador, muito forte para você, jovem, trilhar nos caminhos de Cristo. Daniel tomou essa decisão, uma decisão de não se misturar com essa gentalha, como diz a dona Florinda, né? Uma decisão de não se misturar com esse povo que só gosta de baderna, que só gosta de anarquia, que só gosta de algazarra, que só gosta de confusão, que só gosta de gritaria. Quando são questionados acerca do que estão fazendo, partem para a agressão, para o xingamento. Então, todo aquele que resolve fazer o certo, ele é perseguido, como Daniel foi. Se vocês lerem toda a história de Daniel, vocês verão quantas perseguições pelas quais ele passou. Simplesmente por ele decidir fazer o certo, por ele decidir se abster de tudo aquilo que o rei daquela época oferecia. Da mesma forma que quando você, jovem, toma a decisão de fazer o certo, de pregar a verdade, muitos inimigos começam a se levantar para tentar te derrubar, para levantar falsas acusações, para tramar contra a sua vida. Foi o que aconteceu com Daniel. Mas Deus era com Daniel. Ele caiu, digamos assim, ele caiu em uma perseguição. Não caiu em armadilha. Não vou dizer que Daniel caiu em armadilha, mas porque quem está com Cristo não cai em armadilha. Muito pelo contrário, Deus vai lá e o livra. O que aconteceu com Daniel foi uma prova, uma provação.
E Daniel se manteve firme na vida de oração que ele levava. O inimigo não quer que o jovem ore. O inimigo não quer que o jovem busque a Deus. O inimigo não quer que o homem tenha uma intimidade com Deus. Olha o que aconteceu com Daniel. Os inimigos que perseguiam a Daniel fizeram o rei que não era mais Nabucodonosor, era o rei Dario, que era mais íntegro, fizeram o rei Dario assinar um decreto punindo aquele que adorasse ao Deus que Daniel adorou, que Daniel adorava. Na época, o sistema judiciário não era juízes, não era promotores quem estava ali fazendo o processo jurídico e definindo a sentença. Aqui era o próprio rei. O rei assinava, o rei tinha que decidir, tinha que cumprir a lei. E o próprio rei é que determinava a sentença. E a sentença é de que as pessoas fossem jogadas na cova dos leões. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões, né? Rei Dario teve que cumprir o edito, teve que cumprir a lei, o decreto que ele assinou, né? Por causa da integridade dele. Mas com muito aperto no coração, ele jogou Daniel na cova dos leões. Sabe qual é o resultado? Deus fechou a boca dos leões. Não deixou que o leão, não deixou que nenhum leão encostasse em Daniel. Deus era com Daniel, livrou Daniel da boca dos leões. Da mesma forma que Jesus, o Espírito Santo, quer livrar você, jovem, quer te guardar das garras do inimigo, dos leões que rugem ferozmente para te atacar. Surgem oposições de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, para zombar de você, para tripudiar, para te ludibriar, tentando te convencer de que servir a Deus é uma perda de tempo. Chegam para você e falam assim: ainda você é crente? Nossa, que coisa mais cafona! O mundo mudou! Os tempos mudaram! Pra que toda essa... Mas o Deus é o mesmo, viu? O Deus que operou na vida de Daniel no passado é o mesmo Deus que opera nos dias atuais. E ele não vai permitir que nenhum jovem que esteja buscando a Deus seja sentenciado, sofra a sentença. Deus vai lá e o livra. Porque Deus tinha um plano na vida de Daniel, assim como quer ter na sua vida. Você que está assistindo nesta noite. Deus é um Deus de paz, de misericórdia. Daniel foi vitorioso porque ele levou uma vida de oração. Ele sempre confiou em Deus. Não se deixou levar por nenhuma perseguição. Não se deixou intimidar por rei nenhum. Deus era com ele, era tão com ele. Deus abençoava tanto a Daniel a ponto de exterminar os inimigos e envergonhar qualquer rei que tivesse mal intencionado, que quisesse perseguir a Daniel, assim como os inimigos o perseguiram.
Um dos inimigos de Daniel era o rei, acho que é Belsazar, se não me engano. Foi perseguir a Daniel, como resultado teve um juízo de Deus sobre ele. Uma certa mão escreveu na parede assim: Mene, Mene, Tekel, Ufacim. Apareceu escrito isso lá na parede. O rei Belsazar olhou aquilo ali e ficou atônito. Ficou perplexo. O que é isso que está acontecendo? Aí ele lembrou de Daniel, porque Daniel conheceu o mistério. Daniel interpretava sonhos. Daniel era com Deus e Deus revelava tudo a ele. Claro, porque Daniel tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus. Todo jovem que anda com Deus conhece os seus mistérios. Todo jovem que anda com Deus é vitorioso. Todo jovem que anda com Deus é contemplado com suas bênçãos. Mas que bênçãos são essas? Bênçãos variadas, experiências variadas. Um plano perfeito de Deus se cumpre na vida desse jovem que busca a Deus. E o que estava escrito na parede, que uma mão escreveu, uma mão misteriosa escreveu, tinha a seguinte interpretação: era para o rei. Pesado foste na balança e você foi achado em falta. Tipo assim, você me decepcionou. Agora virá um juízo sobre ti, ó rei Belsazar. Não passou muito tempo, ele morreu. O juízo foi executado. O juízo de Deus foi executado. Ai daquele que se levantar contra um ungido do Senhor. Ai daquele que se levantar contra um servo de Deus. Deus está vendo. Deus está vendo. Ai daquele que usar de subterfúgio, até mesmo da Constituição, até mesmo do sistema legislativo, para poder perseguir quem quer que seja. Não é só jovem, não. Pode ser homem, mulher, mãe, pai. Qualquer tipo de perseguição Deus está vendo. Qualquer pessoa que seja servo de Deus, independente de idade, de status social, profissional, estado civil, independente de qualquer coisa. O jovem tem a seu redor, à sua disposição aí muitas ofertas. Mas é só pelo Espírito Santo que conseguiremos abdicar de todas elas para dar mais lugar ao Espírito de Cristo para habitar nas nossas vidas. E Daniel louvou ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Daniel cantou louvores a Deus, porque Daniel reconhecia que Deus era a sua direção. O jovem que reconhece a Deus como a direção, não como um ser invisível lá do outro lado do universo e eu aqui na terra, mas é um Deus presente, está dentro do seu coração. Esse jovem que tem essa mentalidade de Deus presente na sua vida, ele é vitorioso e ele louva o nome do Senhor. Amém? Então, vamos continuar firmes nesta bênção.
Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Um propósito de salvação. Ele quer revelar a sua vida. Ele está te chamando, vem, vem, que eu quero fazer a obra em tua vida, eu quero te salvar. Jesus está chamando. Tenho certeza que Ele vai fazer morada no seu coração. Amém? É isso aí, até mais.